Sobre o jogo, o Vasco sofre da ausência do seu meio de campo, né? Sem Payet, sem Paulinho, sem Jair. O Payet, se Deus quiser, vai voltar logo, né? Parece que pode ser até contra o Criciúma. Paulinho e Jair não vão jogar tão cedo. Mas o Vasco não tem um meio de campo, né? Não tem um meio de campo. Não tem um meio campo produtivo. Tem jogadores dispostos a brigar, a correr, a ocupar espaço. Mas não é que não tem um gênio, não tem um cara cerebral. Não é nem cerebral genial, é um cerebral normal. Aquele cara que vai botar a bola no chão e vai distribuir o jogo. O Vasco não tem. Sem o Paulinho, sem o Jair, sem o Payet. Então faz falta isso. Mas defensivamente combateu. Não dá para a dupla de zaga mais alta tomar um gol do Ganso entre os dois de cabeça. Você bota uma dupla de zaga alta justamente para combater isso. Não pode. Mas eu achei que combateu até certo ponto defensivamente o Vasco. Não achei um jogo terrível, não. Achei até que o Vasco jogou no mesmo nível do Fluminense, no mínimo. No segundo tempo foi melhor. Mas eu fico naquela preocupação do ano passado do América, aquele time que não merecia perder jogo nenhum, mas que foi perdendo todos e foi rebaixado. O Vasco para mim, não fez jogo para perder nem para o Fluminense nem para o Bragantino, mas perdeu. E é isso que conta. Então tem que começar a ganhar jogo, não pode desperdiçar tanta chance. Eu vi os números, acho que foi o Pedrosa, não sei, que postou no Twitter. Eu acho que foi o Pedrosa. Que o Vasco é o time que mais chuta no Brasileirão, são estatísticas. E que é o 14º, que mais chuta certo. Não pode. Você ser o primeiro com mais chute e só o 14º com mais chute é certo. Então tem que botar o pé na forma, cara. Tem que acertar isso de alguma forma. Foi o Pedrosa mesmo, tá aqui, ó. Alguns dados do Vasco nesse Brasileirão, né? Primeiro em finalizações, 16,3 por jogo. 14º em finalizações certas. Olha como muda, 3,7 por jogo. Primeiro em cruzamentos certos. Segundo em grandes chances criadas, 6. E primeiro em grandes chances perdidas, né? 4, desculpa. Isso aí mostra bem o que está acontecendo com o Vasco. E nesse jogo contra o Fluminense, eu concordo com o Presuntinho que jogou, não mereceu perder contra o Bragantino. Para mim, contra o Fluminense, merecia perder ou empatar o jogo, principalmente pelo primeiro tempo, Edmundo. No modo geral, o que você achou do Vasco? Se recuperou um pouco no segundo, mas não foi suficiente. O que você achou? Quando começam os estaduais, né? Eu e o Presuntinho, que somos aqui do Rio. Você é daqui do Rio, né, Presuntinho? Sou sim. Eu e o Presuntinho, a gente vai ver ali jogando Vasco e Nova Iguaçu. Não, Vasco e Nova Iguaçu não é mais parâmetro, porque o Nova Iguaçu engoliu o Vasco essa temporada. Mas joga Vasco e Sampaio Corrêa, os primeiros jogos. E aí o Sampaio Corrêa voa fisicamente e faz um jogo de igual para igual com o Vasco, porque o Vasco voltou das férias no dia 10, treinou 7 dias e já teve logo o primeiro jogo, né? Geralmente era assim. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o Vasco ficou 30 dias treinando. Então, o Vasco está com uma intensidade maior do que alguns outros times que não pararam, né? Em função de Copa do Brasil, Libertadores e outros compromissos que os outros times têm. Então, eu acho que o Vasco tem competido bastante, tem tido um volume de jogo bacana, talvez justifique esses números. Eu acho que os números mentem, porque o número que vale de verdade é o número do placar, né? E que reflete na tabela de classificação. Mas tudo bem, o Vasco está fazendo por onde, e aí só reforça a tese que eu tenho de que o Vasco precisa ter mais de um goleador, né? Se você olhar para o futebol como um todo, né? Se quiser eu falo só dos times do Rio para ficar mais fácil, que é o nosso parâmetro aqui. Uhum. O Fluminense tem John Kennedy, Arias, Keno, o Cano, né? Cano. Esse menino Marquinhos é bom também, hein? Tá jogando bola. Goleadores, jogadores que fazem gol. Se você for para o Botafogo, diminui um pouco, mas tem o Tiquinho, tem o Júnior Santos, que está fazendo gol para caramba. Enfim, se for para o Flamengo, aí nem conta, né? Se fechar os olhos e falar os 10 caras do meio para frente, todos são goleadores. Então, quando você vai montar uma equipe, você tem que ter mais de um goleador. O Vasco só tem o Verratti. Quando o Verratti não marca, o Vasco tem muita dificuldade. Então,
na hora de você contratar um meia, contratar um ponta, tem que ver o histórico dele de gols durante a temporada. E a diretoria do Vasco não se atenta a esse ponto. Aí talvez o Vasco tenha volume, tenha bons cruzamentos, porque o Verratti, eu canso de falar aqui, ele toca em todas as bolas, seja ela com perigo para o adversário ou não, mas ele está presente, ele é muito presente na área adversária, e com isso também é muito marcado. Então, se tivesse um outro goleador, embora na estreia, na única vitória do Vasco, David Cocão, né? E o Cocão que fizeram os gols. Não são. O David até pode ser esse segundo goleador, né? Mas ele dificilmente finaliza com a perfeição que se é necessária. E aí, por isso, os números explicam. Primeiro em finalizações é o 14º em efetivo, né? Efetivamente, acho que é esse o número. Então, assim, tá tudo bem, eu acho que não é terra arrasada, acho que o Vasco ganha do Criciúma, é no sábado o jogo, né? É sábado. Eu acho que o Vasco ganha, as coisas voltam ao normal, tem alguns times aí, principalmente os que subiram, né? Os que voltaram à Série A, né? A gente vê o Atlético Goianiense sendo goleado em casa, o Juventude sendo goleado fora. Então, tem aí uma fragilidade dos times que voltaram. Por isso, acho que o Vasco não vai correr risco de rebaixamento. Mas também não vai fazer um campeonato que dê para a gente acreditar que ele vai fazer G4, G5, G6 e vai estar na Libertadores 2025. Isso aí que o Edmundo falou até uma questão de previsibilidade, né? Ninguém discute que o Piton sabe cruzar muito bem. E ninguém discute que o Verratti não só cabeceia, como se posiciona muito bem na área. Mas se você só tem essa jogada, cada jogo vai ser mais marcada. E cada vez você vai fazer menos gol. Fica muito previsível. O Vasco precisa trazer cara para o meio para frente. Precisa. Eu acho que tem bons volantes. Eu gosto desses dois gringos que chegaram. Tanto o Sforza quanto o Galdames. Eu gosto dos dois. Uma pena o Paulinho já estarem fora, mas agora a gente tem que falar numa realidade sem eles. Mas tem que trazer do meio pra frente. Jogador que dribla, jogador que cria, jogador que finaliza. Acho que precisa. A galera tá comentando de Canóbio no comentário. Seria um nome legal. Indiscutivelmente seria um nome bom. O presidente do Cuiabá falou que o Davidson acertou um pré-contrato com um time, né? Não sei se pode ser o Vasco. Não falou qual ainda, né? Não sei se pode ser o Vasco. Mas aí seria só para chegar no ano que vem ou já nesse meio de ano? Meio de ano, pelo que eu sei. Eu já sei seria um nome legal. Seria um nome legal. Não sei se o Edmundo gosta dessa possibilidade. Davidson. Eu gosto e vem de encontro o que eu estou dizendo, né? Mais um goleador, ele não é, mas ele é mais um goleador. Mas ele é da função do Verratti, né? Mas pode ser que jogue pelo lado, que jogue com dois lá na frente, para ter ainda mais uma presença diária. Eu ouvi alguma coisa de que ele teria acertado com o Grêmio. Né? Foi mais no começo do ano, eu acho, viu, Edmundo? Acho que agora que o Grêmio trouxe dois, cara, eu acho que não deve ser o Grêmio, não. Até porque senão já ia ter soltado, né? Ninguém falou nada, né? E ele foi afastado do Cuiabá. Parece que ele rescindiu o contrato lá por indisciplina, até para não fazer os 7 jogos e ele possa jogar agora. Fechou na sexta-feira a janela. Não acho... Porque até sexta-feira ele poderia se apresentar ao novo clube. Por que ele tem que esperar a janela de meio do ano? Então, tem alguma coisa aí que não... Para chegar agora, o Vasco teria que pagar a rescisão, acho, né? Porque o Cuiabá não deve utilizar ele e aí assinou um pré-contrato de graça, né? Para no meio do ano ir embora. Mas para ir agora, antes dessa janela fechar, eu acho que o Vasco teria que pagar por isso. Então, mas nas notícias, aí são só notícias, dá conta de que ele rescindiu com o Cuiabá por indisciplina. Né? Pelo menos foi a notícia que eu li em algum lugar aí, ou escutei em algum programa desse.
Eu gosto do atleta, o atleta diz que o sonho dele é jogar no Vasco, porque ele é vascaíno, enfim. Mas eu não sei até que ponto é verdade e para que time ele vai depois da saída dele do Cuiabá. Tanto é que tem notícia aqui falando que ele recebeu uma proposta do Santos para ir para o Santos, só que ele disse para o Santos que já estava com pré-contrato assinado com outro clube. Ainda não foi revelado, ele não saiu que ele teve rescisão de contrato com o Cuiabá. Eu acho que não chegou a rescindir. Só não. O presidente do Cuiabá está falando que está sendo tratado, falando que ele está sendo tratado como traidor no clube, que ele está fazendo igual o Mbappé, os caras falaram aqui, etc. Mas tá certo que ele parece que já está com um pré-contrato assinado aí para o meio do ano, mas deve ficar treinando separado até lá, né? O Davidson, por pouco tempo, né, cara? Por menos de uma semana, poderia ter ido para outro clube antes de acontecer tudo isso.